Nós vamos encerrar hoje, se Deus assim permitir, o Salmo de número 37. Nós paramos em qual versículo semana passada? 33, né? Então nós vamos hoje concluir o Salmo, nós vamos para o versículo de número 34. O tema é Nada a Temer, parte 2. Nós começamos a semana passada Nada a Temer na parte 1, e agora nós vamos concluir com a parte 2. E o versículo de número 34, ele começa assim: espere no Senhor e siga a sua vontade. Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá. Queridos, então o versículo aqui de Salmo, ele começa com duas admoestações. Primeiro, espere no Senhor, e a segunda, siga a sua vontade, ou na outra tradução, siga seu caminho. Então, duas admoestações. Primeiro, espere no Senhor e siga a sua vontade. Dentro de esperar no Senhor, nós vamos falar um pouquinho nesse tema, e nós vamos falar sobre 5 motivos por que nós devemos esperar, ou por que Deus quer que nós esperemos. Alguém gosta de ficar esperando alguma coisa aqui? Quantos gostam de sentar e aguardar alguém chegar? Quantos gostam de aguardar um presente? Ninguém? Nós queremos tudo para ontem. Para ontem. Para ontem. Não é assim? Poxa vida, olha, melhor que se fosse ontem. Infelizmente, nós somos assim. Mas com Deus não podemos agir dessa maneira. Porque Deus não age assim. Ele é Senhor do tempo. Não tem passado, presente e futuro para Ele. Para nós tem, para Ele não. Então nós vamos ver 5 fases, ou 5 momentos aí que Deus quer que nós esperemos. E nós vamos entender o porquê que Deus nos leva a esperar. Talvez você nem goste do que eu vou dizer nessa noite, mas em algum desses momentos você estará. Num desses 5 momentos você vai estar. Vai se enquadrar com aquilo que você está passando hoje. O primeiro é: Deus nos faz esperar para revelar nossas reais motivações. Deus quer fazer nós esperar, irmãos, por quê? Porque nada melhor do que quando Deus nos coloca num tempo de espera para Ele saber o que há de melhor em nós e o que há também de pior. Quais são as motivações que nós estamos envolvidos? As reais motivações. Porque tem muitas orações que a Bíblia diz lá também em Tiago, que as orações não são atendidas, porque quais são, na realidade, as intenções daquelas orações? Pedimos mal, pedimos por causa dos nossos próprios deleites. Então, quando nós entramos numa espera, você está numa oração, e você entra num momento de espera, sabe o que acontece? Deus vai revelar se realmente a tua intenção era boa ou má. O que nós muitas das vezes não entendemos é isso, mas nós queremos coisas que massageiem o nosso ego. Nós somos maus, e nós queremos que o nosso nome apareça e não o nome de Deus. E às vezes nós pensamos: estou realmente cheio de boas intenções, mas eu vou dizer uma coisa para você: até no inferno está cheio de boas intenções. Pessoas bem intencionadas, mas estão lá no inferno. Quais eram as suas intenções? Era para si
Ela não pensava no bem do outro, não pensava no crescimento do outro. E quando Deus nos coloca nesse tempo de espera, eu sei que é triste, mas vai se revelar quem verdadeiramente nós somos e quais são as nossas intenções. A Bíblia diz que se conhece a árvore pelo fruto. E quando você entra no tempo de espera, cada árvore tem o tempo de dar o seu fruto. Eu conheço um pouco sobre a jabuticabeira, porque casa tinha, e a minha tia falou que demorou 15 anos para ela dar o primeiro fruto. 15 anos. Hoje nós temos as árvores enxertadas que, lógico, o tempo... o enxerto ele faz com que a árvore produza, né? Na verdade, ela já é de um galho de uma outra árvore, que já produzia. Mas na natureza leva-se 15 anos. E quando Deus nos coloca num tempo de espera, nesse momento Ele vai revelar quais os frutos sairão de nós. E aí? Será que Deus está certo ou está errado? Deus está certo. Quais são as nossas motivações? Você quer ver outra coisa que acontece? Nós estamos sempre nós queremos, sabe o quê? Ganho e sucesso a curto prazo. Nós queremos ganhar muito e em curto prazo. Não são as motivações dadas por Deus. Deus está interessado em outros aspectos. E a Bíblia diz sobre a história de um rei chamado Saul. Eu já citei algumas vezes, mas hoje nós vamos ler 2 textos na Bíblia que falam sobre este homem. 1 Samuel capítulo 10, versículo de número 8. Depois nós vamos para 1 Samuel 13, do versículo 7 ao 14. Diz-nos assim a palavra do Senhor, 1 Samuel 10, 8. Vá na minha frente até Gilgal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias até que eu chegue e lhe diga o que fazer. Isso são palavras do profeta Samuel, dirigidas ao rei Saul. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu então. A história é a seguinte, 1 Samuel capítulo 13, do versículo 7 a 14. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias. Lembram que Samuel disse para ele? 7 dias. Ele esperou 7 dias. O prazo estabelecido por Samuel. Mas esse não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dissipar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? E Saul respondeu: quando ouvi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe dera. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo
pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Queridos, Samuel encontra com Saul e dá uma ordem para ele: olha, você vai para Gilgal, espere por mim lá 7 dias. Não faça nada durante 7 dias, porque quando eu chegar, eu digo o que você deve fazer. E ele foi para lá, passou por alguns locais, chegou até Gilgal, com o exército, passou o primeiro dia, segundo, terceiro, e a Bíblia diz que os soldados estavam com medo, estavam tremendo de medo. Passou o quinto, o sexto, o sétimo dia, começou os soldados a irem embora com medo dos filisteus. Ele, pela pressão, olhou para um lado, olhou para o outro. A ordem era: espera. Ele olhou para um lado, olhou para o outro. Olha, Samuel não chegou até agora. O que é que tem? Eu sou rei. Rei pode fazer o que quer, não é? Hã? Ah, eu sou rei, eu vou fazer o que eu quero. Olha, me traz aí os bois. Vamos oferecer sacrifício. E quando ele começou a oferecer o sacrifício, que era somente o sacerdote que deveria fazer, o que acontece? Samuel chega. O que você está fazendo? Eu estou oferecendo sacrifício. Pô. Você demorou para chegar aqui, Samuel? Ô, rapaz, se você tivesse chego há 10 minutos atrás, dava tempo de você pegar ainda o último boi. Né? Se você tivesse andado um pouquinho mais rápido, mas é que você já está velhinho mesmo, Samuel. Eu falei: Samuel não vai conseguir chegar aqui, então por você estar velho, eu ofereci o sacrifício. Se você tivesse chegado 10 minutos, você teria pego o amém ainda e a bênção apostólica, Samuel. Mas como você veio devagarzinho, porque você está velho, você perdeu, Samuel. Samuel olhou para ele e disse assim: olha, você foi reprovado por Deus. Era para você ter esperado. Irmãos, há momentos que nós temos que entender que nós precisamos esperar em Deus. Não é para tomarmos decisões, não é para partirmos para fazer algo, executar alguma tarefa, não. A palavra de Deus ela nos clara que há momentos que nós temos que esperar. Às vezes nós tomamos decisões precipitadas e isso nos custa muito caro. Eu ainda vinha comentando com meu filho pelo caminho e disse para ele: eu tomei uma decisão há 10 anos atrás, e essa decisão me fez ficar parado por 10 anos. E às vezes nós não entendemos o tempo de Deus, achamos que nós estamos no meio de uma luta, de uma tempestade, e que nós precisamos de sair dali rapidamente. Não, fique no lugar em que Deus te colocou, espere em Deus, porque no tempo dele, Ele te tira daquela circunstância. Precisamos entender, nós não podemos tomar decisões quando Deus mandou esperar. Se é 7 dias, 7 dias. Se é um mês, um mês. Um ano, nós precisamos esperar. Deus nunca tarda e nunca se adianta. Ele chega no tempo certo. Este homem, Saul, perdeu o seu reinado porque não soube esperar em Deus. E hoje eu vejo muitas pessoas perdendo bênçãos e mais bênçãos de Deus, porque não sabem esperar o tempo de Deus. Esses dias eu respondi uma mensagem para um querido obreiro de uma outra denominação, e ele me disse que o pastor da igreja dele estava impedindo o ministério dele. E eu o aconselhei e disse: meu irmão, nenhum homem impede a bênção de Deus para a tua vida. Quer seja ele pastor, presidente, quer seja ele o que for. No tempo de Deus, aquilo que é seu vai se concretizar. A igreja do Senhor, ela continua sendo do Senhor Jesus. Você continua sendo servo de Deus. Aquilo que Deus tem para você é para você. Espere o tempo de Deus.
não precisa de se apressar. A Bíblia, ela é clara que todas as coisas, irmãos, elas contribuem para o bem daqueles que temem a Deus. Então, se o tempo é longo de espera, espere nesse tempo longo, e Deus realizará os teus sonhos e os teus projetos na sua vida. Não importa qual seja o tempo que vai levar isso, mas Deus vai realizar em você. Agora, aqueles que não sabem esperar, esses são reprovados por Deus. Irmão, alguém aqui já sofreu uma reprova ou já ficou em uma DP na faculdade? É triste, não é, irmão Douglas? Você tem que rever toda aquela matéria. Você fica chateado, magoado. Isso porque você vai ficar um semestre vendo aquelas mesmas matérias. Apenas um semestre. Agora imagine Deus olhar para você e dizer: olha, eu te reprovei, porque você não soube esperar. Não seja precipitado. Espere em Deus. Há o tempo que Deus vai mandar você esperar. Como diz a palavra, espere. Deus está trabalhando. Talvez você não tenha nem as melhores das intenções, mas se você ficar no tempo de Deus, esperando, Deus vai transformar até as suas ações erradas, Deus vai transformar em bênção para a tua vida, desde que você espere. Agora, se você não esperar, se você se sentir forçado pelas circunstâncias, como esse homem Saul, olha, o exército vai embora. O exército que está aí do lado aí é poderoso. Olha, o tempo está passando. Meu irmão, eu disse para vocês, o tempo para Deus não existe. Não tem essa diferença para Deus. Presente, passado e futuro. Não. Todos os dias são iguais para Deus. Então, espere em Deus. Segundo, esperar produz a paciência. Outra qualidade difícil, né, de ser inerente em nossas vidas, a paciência. Irmãos, se nós não formos capazes de esperar em Deus nas pequenas coisas, será que Deus dará coisas grandes para nós realizarmos? Nós temos tendências a valorizar carro, casa, dinheiro, enquanto sabe o que Deus considera importantes para a nossa vida? Deus considera que nós influenciemos pessoas para o seu reino. Deus quer te dar todas as sortes de bênção. Porém, você precisa ter paciência, esperar em Deus, para que isto te dê um resultado maravilhoso. Para que você possa ouvir do Senhor: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Nós precisamos de entender, irmãos, que a perspectiva humana é uma e a divina é outra. Quando nós falamos em ser pacientes, para que isso produza em nossas vidas algo tremendo, a grande maioria desiste na metade do caminho. Vou relatar só algo para vocês, porque a nossa visão é totalmente distorcida da visão divina. Vocês se lembram quando Deus disse para os homens de Israel: olha, eu vou dar uma terra para vocês que mana leite e mel. Eu vou dar para vocês uma terra que ela é altamente produtiva. Uma terra boa. Os homens enviaram 10 espias para examinar a terra. No retorno, qual foi o relato desses homens, da maioria? Terra de gigante. Olha, as cidades são fortificadas, tem muros, tem exércitos.
Deus não havia dito que ia dar o melhor da terra para eles, mas eles só conseguiam ver o outro lado das coisas. Apenas 2 homens disseram: não, olha, para aí, a terra é boa, é como Deus disse. Então, as nossas vistas são distorcidas, elas sofrem distorções daquilo que realmente Deus quer realizar em nós. E às vezes nós, por sermos preceptados, não queremos esperar em Deus, nós tomamos alguma decisão, e essa decisão nos influencia de maneira negativa a perdermos a bênção de Deus. Mas Deus quer que você consiga vislumbrar da mesma maneira que Ele projetou para a sua vida. Deus projetou bênçãos, Deus projetou grandes sonhos e projetos para serem realizados na tua vida. Espere em Deus. Romanos 5, do versículo 3 ao 5, nos diz assim: não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Mesmo que você olhe e não consiga vislumbrar a terra a qual Deus falou assim: olha, é terra boa, que mana leite e mel. Acredite que a terra será boa e manará leite e mel. Acredite. Por quê? Porque na tribulação vai produzir a perseverança. Da perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona. Mesmo que você vá possuir um lugar onde não tem nada, Deus fará brotar tudo. Mesmo que você entre numa porta de emprego que aos teus olhos seja pequena, Deus fará prosperar os teus passos naquele lugar. Mesmo que você pegue o pior lugar, mesmo que você tenha a pior empresa que as pessoas não valorizem nem deem nada, Deus pode fazer a tua empresa a melhor empresa do mundo. Deus tem a capacidade de tornar terrenos inférteis em terras produtivas. Glória a Deus. Espere no Senhor. Terceiro, esperar produz valorização. Vocês já perceberam quando você fala, quando as crianças veem quando está chegando o Natal? Todos já foram crianças aqui, né? Sim ou não? Eu acho que já, né? Eu com 42 anos, um dia eu já fui um bebezinho, já fui um menininho também. E quando você fala em Natal, as crianças se enchem de alegria. Por quê? Ela espera que vai ter presentes no Natal. Até as mais pobres, as mais humildes, elas aguardam presentes. E elas valorizam o dia de Natal. Você pode perguntar para qualquer criança: quando que é o Natal? Ela vai te responder. Certo? Quantos dias faltam para o Natal? Quando está chegando os dias do Natal, quantos dias faltam? Elas começam a contar nos dedos, né? Desde pequenininho, olha, falta segunda, terça, né? Aí ela vai falando os dias da semana, aí falta 5 dias e faz aquela festa. Elas valorizam o dia do Natal, por quê? Porque elas esperaram aquilo por dias, por meses. Sabe o que acontece conosco quando nós deixamos de ser criança? Às vezes deixamos de valorizar a espera. E Deus quer que nós valorizemos a espera nele. Porque Deus tem o melhor para nós. Se Ele tem o melhor, Ele quer que nós aprendamos a valorizar as coisas. Hoje em dia as pessoas estão vivendo de uma maneira que ninguém valoriza mais nada. Você quer ver? Compra o carro hoje, no dia seguinte lançou um modelo mais novo.
Quantas vezes eu vejo pessoas lá, me arrependi de ter comprado esse carro, ó. Comprei esse carro numa semana, na outra semana lançou 2015. Perdi não sei quanto, agora fiquei com um carro de um ano para trás. O carro está zero. O cheiro é de zero. A cor é da mesma cor que tem o outro. Mas ela já desvalorizou aquilo que ela acabou de comprar. As pessoas hoje têm tendência a se esquecer de todas as coisas que ela tem e olhar para a grama do vizinho. Sempre a grama do vizinho ela é mais bonita e valoriza as coisas que os outros têm e fica querendo as coisas que os outros têm. E não dão valor àquilo que Deus as dá. Mas sabe o que Deus quer que nós façamos? Ele deixou um exemplo de um camarada apaixonado. Camarada apaixonado. Nós vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo de número 29, versículo 18 a 20. Deus quer que nós tenhamos essa paixão em esperar nele. Essa paixão. Gênesis 29, do versículo 18 ao 20. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Cara apaixonado, né? Ficou até com inveja dele. Já vi que minha paixão ficou pequena. Ainda bem que minha mulher não está aqui. John, fica quieto. Né? Ainda bem que a minha esposa não está aqui, né? Mas eu fico até com inveja desse camarada. Trabalhou 7 anos, para que pudesse se casar. E ainda que nós não vamos ler a história toda, mas ele trabalhou, na verdade, 14 anos. Porque o sogro passou uma rasteira nele, ele era acostumado a passar rasteira nos outros, o sogro também passou uma rasteira nele, né? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas, gente, trabalhar 7 anos como escravo para poder se casar com uma mulher. E ainda, diz assim, que pareciam poucos dias, porque a amava. Olha, acho que dia 12, né, que é dia dos namorados, depois da manhã. Dia 11? Áurea. Gente, então, dia 12 está chegando. Josué, vamos preparar. O irmão, olha, os casados aqui, os namorados que estão namoro, os noivados, vamos ter que se preparar aí, porque olha, depois dessa daqui de hoje, de Jacó, trabalhar 7 anos, e parecia que eram 7 dias, porque amava muito. Então, Urias, se prepara aí, Urias. Vamos ter que preparar uma coisa muito boa. Né? Epa! Ainda bem que a minha esposa não veio. Mas, irmãos, Deus quer que nós esperemos nele desta maneira. Se ele prometeu algo para você, se tem uma bênção de Deus que foi lá no passado, algo que está lá atrás, ele quer que você ainda aguarde nele com muito amor e que isso pareça poucos dias. Certo? Se o amor de um homem para uma mulher que trabalhou 14 anos, nesse caso aqui 7 anos, e esses 7 anos pareciam poucos dias, imagine quando Deus fez uma promessa para você há 10 dias atrás, e aí você já está, nossa, mas 10 dias já se passaram, aquela irmã não é profeta coisa nenhuma, ou o pastor falou tal coisa no ano passado e não aconteceu. Não, meu irmão, espere nas promessas de Deus, valorize as promessas de Deus, ame as promessas de Deus, como Jacó amava Raquel. Não importa quantos anos fazem que o Senhor te prometeu, qual foi o projeto que Deus disse que você realizaria,
Ame esse projeto. Deus espera que você valorize aquilo que Ele prometeu. E valorize muito mais aquilo que Ele já te deu. Certo? Aquele negócio, tudo é descartável? Não. Não, no reino de Deus nada é descartável. Quando Ele te dá um carro melhor, agradeça. Não quer dizer que o anterior seja descartável. Eu vou, as horas, quero terminar hoje, mas está difícil. Eu vou contar para vocês, irmãos, eu realizei um negócio com um parente, depois nós tivemos que desfazer, houve um empecilho, e essa pessoa havia já gastado o dinheiro que eu havia entregue para ela, não tinha como me pagar, e depois de 7 anos ela me procurou e me devolveu o dinheiro, amém, quanto que eu juro, nada, Deus abençoe e tal, foi uma bênção, resolvemos o problema. Deus me deu aquele dinheiro, fui lá e comprei um carro, e depois, na euforia, passado alguns anos, preciso de trocar de carro, troquei de carro, sem consultar Deus. O que vocês acham que aconteceu? Pode ser uma coisa usada que Deus te deu. Tudo que Deus te deu, valorize. Talvez Deus não quer nem que você desfaça daquilo. Ou talvez Deus quer que você desfaça de outra maneira. Espere em Deus, até nesses detalhes. Nós ouvimos aqui há 15 dias atrás um irmão dando um testemunho de fazer um negócio com um carro aí sem consultar o Senhor. Entrou numa barca furada, de um carro blindado que não conseguia vender e um problema muito sério que ele trouxe para a sua vida. Então, meu irmão, valorize as coisas que Deus te deu. Valorize. Valorize a sua esposa, seus filhos, a sua casa, seu carro, seu trabalho. Tudo que Deus tem colocado na sua mão, valorize. Dê valor, não maldiga, não amaldiçoe, não, valorize e ame, e aqueles sonhos, aqueles projetos que Deus te deu, que ainda não aconteceram, também valorize, faça como Jacó, fique ali, trabalhando todos os dias, contente, e sabendo que Deus ainda vai te dar aquele sonho, aquele projeto. Então, valorize. Quarto, esperar transforma o nosso caráter. Eu vou sintetizar bem. Todos aqui conhecem a história de Moisés. Moisés, eu dividi a vida dele, eu estava estudando a semana passada, e fiz uma divisão da vida dele do 0 ao 40, de 40 a 80, de 80 a 120 anos, que foram a quantidade de dias que Moisés viveu. Moisés, irmãos, quando ele nasceu num momento em que a sua família estava passando por um grande problema relacionado à reprodução ali dos hebreus. Por quê? O grande faraó da época disse o seguinte: olha, se nascer uma criança, seja do sexo masculino, entre os hebreus, deverá ser morto. E as parteiras, temendo a Deus, deixaram que Moisés sobrevivesse, mas a criança foi crescendo. Deus deu a estratégia à mãe, colocou Moisés dentro de um barquinho, num cesto de juncos, e colocou dentro do mar do rio Nilo, e deixou que ele fosse. E Deus preparou que a filha de Faraó visse, a filha de Faraó o pega, paga para a mãe dele cuidar dele, e aquele menino cresceu como se fosse filha da princesa, filho da princesa. E ele vive por 40 anos gozando dos privilégios de um príncipe do Egito. Só que, desde aquele momento que Moisés entra na casa de Faraó, ele tem um problema muito sério de identidade. Ele não sabia se ele era hebreu ou se ele era um príncipe. Sou escravo ou sou um príncipe? Né? E com 40 anos de idade ele toma uma decisão que muda a sua vida. Ele mata um homem, esconde o corpo, passado algumas horas é descoberto e ele foge. Com 40 anos de idade ele sai do Egito, vai para uma terra longínqua, pastorear, e no fim ele acaba sendo pastor de ovelhas. Dos 40 aos 80 anos de idade, Moisés vai ser pastor de ovelhas.
Durante 40 anos, Moisés desaprendeu tudo aquilo que ele havia aprendido no Egito. E quando eu falo desaprendeu, é porque na ciência do Egito, ele sabia que lá onde ele estava não era lugar próprio para pastorear ovelhas. Não tinha grama, não tinha nada de importante para que se pastoreasse ali. E ele foi desaprender tudo. Ele foi ser um peregrino naquela terra. E o nome que ele dá ao seu filho já é o nome dizendo, olha, sou um peregrino. O primeiro filho dele já leva o nome de peregrino. Mas ali naquela terra, ele fica dos 40 aos 80, desaprendendo tudo aquilo que ele havia aprendido no Egito. Só que com 80 anos ele tem um encontro com Deus. E esse encontro transforma agora o caráter de Moisés. Deus quer marcar encontros conosco. Não importa em que fase da vida de Moisés você esteja, mas Deus está trabalhando em nossas vidas e Ele quer mudar o nosso caráter. Até os 120 anos, até os 80 anos, perdão, Moisés viveu sem saber se ele era um hebreu, um egípcio, sem ter sentido a sua vida, passando por humilhações, não sabia se ele era um bastardo, se ele não era, se ele era um falido, um desiludido. Não importa quantos anos você tem passado e vivido desta maneira, o que importa é que Deus hoje está forjando o seu caráter. Ele sabe qual é a sua verdadeira identidade e Ele quer mudar a sua história. A esperança vai produzir um novo caráter em você. A espera em Deus produzirá um novo caráter. Deus tem trabalhado em favor dos seus. Não importa como você viveu. Moisés viveu ali, como eu disse para os irmãos, não sabia se era príncipe, se era hebreu, o que ele era. Mas tem uma coisa, a partir do encontro com Deus, no Monte Horebe, ele sabia que era servo de Deus. Deus tinha um propósito com ele. Em Deuteronômio, capítulo de número 34, versículo de número 7, diz assim: Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Sabe o que quer dizer? Que depois dos 80 até os 120, Moisés teve a mesma força de quando ele era jovem. Deus está forjando o nosso caráter. Deus está trabalhando em nossa vida para que nós sejamos sempre produtivos no seu reino. Esperar em Deus vale a pena. Não importa o que os outros digam, espere em Deus. Quinto, para nós concluirmos essa etapa, esperar produz dependência de Deus. Irmãos, a dependência de Deus não é só porque nós queremos algum bem material, não é porque nós queremos crescer, não. Essa dependência significa que nós somos filhos dele. Filhos. Vai muito além daquilo que nós imaginamos. Olha, irmão, se você for lá para a palavra do Senhor, você vai ver que grandes homens de Deus dependeram de Deus, não era pelos bens materiais, não era pela fortuna, nada disso, era até mesmo pelo aquilo que era essencial, o pão de cada dia. Dependeram de Deus pela vida, porque seu povo estava sendo subjugado por outros reinos. O caso de Daniel, o caso de Sadraque, Mesaque, Abednego. Homens que viveram em épocas em que Israel não era nada, mas o Deus de Israel ainda era o mesmo. E eles dependiam de Deus. Filipenses capítulo de número 2, versículo 13 e 15 diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem dissensões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Glória a Deus. Nós temos que depender de Deus, porque nós somos filhos. Filhos.
Diga para o teu irmão que está do teu lado: você é filho de Deus, você é filho de Deus. Pastor, você é filho de Deus. Josué, você é filho. Douglas, você é filho. Terezinha, você é filha. Nós somos filhos de Deus. Espere em Deus. A parte B do versículo diz o quê? Siga na sua vontade. Siga a sua vontade. Irmãos, eu vou ser breve, mas conta-nos uma história, viu, pastor? Conta-nos uma história. Que alguns jovens foram visitar um mosteiro e eles entraram nas dependências desse mosteiro e conheceram a cozinha, conheceram os quartos, conheceram as salas de oração. E eles ficaram bobos, pasmos de tanta organização, de um local sereno. E eles estavam ali, boquiabertos, admirando aquele mosteiro. Em dado momento, um dos monges pegou e falou: olha, vamos aprender algo aqui fora. E saíram para um alpendre, chegaram lá, encontraram com outro monge, e o monge os cumprimentou educadamente, pegou uma banana que estava podre, e falou assim para eles: olha, estão vendo essa banana? Está podre, não serve para ser comida. E jogou fora. Pegou outra penca de bananas, e estavam verdes, mostrou para eles e disse: olha, essas bananas verdes também não servem para ser comidas. E deixou de lado. E por fim, pegou algumas bananas maduras, ofereceu a cada um e disse para eles: podem comer. Distribuiu aquelas bananas, eles comeram, e aquele monge retratou para eles o seguinte: jovens, vocês precisam de aprender uma lição com essas bananas. Primeiro, as bananas podres significam que são as coisas do passado que ficaram para trás. Você não tem como mudá-los. É passado. Deixe de lado. As bananas verdes são as coisas que virão. Não se preocupe com elas. Mas as bananas maduras são o tempo presente, que é para você realizar as coisas no tempo certo. Siga, portanto, meu irmão, a vontade de Deus. Realize as coisas no tempo de Deus. Aquilo que Deus deu para você hoje, faça como Maria. Em Lucas capítulo 1 e 38 ela diz assim: sou serva do Senhor, aconteça comigo conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Nós precisamos de entender que seguir a sua vontade é realizar as coisas no tempo de Deus, no tempo certo. Isaías, no capítulo de número 6 e o versículo de número 8, diz assim: então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus disse para nós: espera, e também, que mais? Passe pelo caminho, vá no tempo dele. Nós não podemos, irmãos, nem deixar passar a oportunidade, porque apodrecerá, nem ficar simplesmente esperando que a banana do hoje fique para o amanhã. Não, nós precisamos de realizar no tempo de Deus. Versículo 35, 36, 37 e 38. Nós vamos acelerar para nós concluirmos hoje. Vi um homem ímpio e cruel florescendo como uma frondosa árvore nativa. Mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. Considere-o íntegro, observe o justo, há fruto para o homem de paz. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá.
Olha o que Davi admite, irmãos. Davi admite que o ímpio pode prosperar. Coisas que às vezes nós não queremos admitir. Por que aquele ímpio prospera? Por que dá certo para aquele cara? Aquele cara faz tudo errado. Ele não age com sinceridade, ele não age de maneira correta, mas dá tudo certo. Dá tudo certo. Só que Davi ele chega à conclusão que o futuro para os ímpios nunca haverá. Então, essa prosperidade ela é uma prosperidade efêmera, passageira. Mateus, capítulo de número 7, versículo 26 a 28, nos diz: mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Todo aquele que constrói um alicerce sobre a areia, a sua casa não subsiste. É o que acontece com o ímpio. Parece que você vê o ímpio prosperar. Parece que naquele momento, olha, está dando tudo certo. Até no domingo, na escola dominical, nós comentamos com os adolescentes a esse respeito, e nós falamos, até quando nós colamos lá na faculdade, parece que está tudo legal, nós passamos naquela matéria, mas aí chega lá na prova da OAB, pronto, reprovado. Adiantou fazer um alicerce sobre areia? Não, eu colei na faculdade, olha, eu passei na faculdade, e aí? Mas não consegue pegar a carteirinha da OAB, não consegue trabalhar como advogado. E aí? Adiantou? Custou muito caro. E é dessa maneira, parece que o ímpio prospera, mas na verdade o alicerce dele não existe, ele construiu sobre a areia, e no primeiro vento não subsiste. E é assim que acontece com os ímpios, irmãos. Portanto, não se preocupe com a situação do ímpio. Se ele está prosperando do teu lado, deixa ele. Olha o que diz Provérbios 13 e 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas o que ajunta aos poucos terá cada vez mais. Mesmo que se junte pouquinho por mês, a sua poupança seja pequena, a Bíblia diz que aos poucos você terá cada vez mais. Então, seja justo, que a prosperidade de Deus venha sobre a sua vida, que haja alicerces feitos na rocha, através da palavra, através da oração, da instrução de Deus, e a sua vida será próspera. Vamos acelerar para concluirmos. Versículos 39 e 40. Do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Olha que antagonismo referente dos versículos 35 para o versículo de número 39, né? O ímpio entre o justo. O justo, ele parece ter uma prosperidade que acaba, mas o justo, o que acontece com ele? Olha, sempre Deus salva, Deus livra, Deus abençoa, Deus cuida, Deus é a sua adversidade, Deus é a sua fortaleza na hora da adversidade, Deus é a sua salvação. O que dizer então das palavras do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6 e 10, que diz: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Parece que é loucura, né? Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu enriqueço aos outros. Olha, eu estou entristecido, mas eu estou sempre alegre. Nada tendo, mas possuindo tudo. Olha que palavra, irmão, que palavra. É assim o justo. Parece que aparentemente ele não tem nada. E quando ele abre a boca, ele tem tudo a oferecer. Olha, meus irmãos, é coisa maravilhosa. E nós podemos ver em Atos capítulo de número 3, versículo de número 6, para concluirmos, que diz assim: disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Ande. Deu para compreender, irmãos? Mesmo que você não tenha nada, você tem uma palavra. E essa palavra muda
tudo. Uma palavra somente da parte de Deus para a nossa vida traz a revolução necessária. Uma palavra da parte de Deus mudará o Brasil. Uma palavra da parte de Deus mudará a circunstância que você está vivendo. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e os salva, porque neles se refugiam. Do que você tem a temer? O que você precisa de temer? Nada. Nada. Porque Deus é a sua segurança. Confie no Senhor. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei que você está saindo daqui com uma palavra da parte de Deus. Uma palavra que irá mudar a circunstância que você está vivendo, para a honra e glória do nome do Senhor. Curve a sua cabeça, por gentileza. Pai, te somos agradecidos, Senhor, por termos concluído mais um capítulo da Tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado, por tudo aquilo que o Senhor nos tem trazido aos nossos corações, ó Pai. Eis aqui os Teus filhos, a Tua igreja, que tem recebido esta palavra, Senhor. Que os Teus filhos possam sair daqui, ó Deus, portadores de uma grande vitória, de uma grande bênção da Tua parte, ó Pai. Senhor, que eles possam se sair daqui fortalecidos e esperançosos em Ti, ó Pai. Que eles possam saber esperar o Teu tempo, ó Pai, e que possam amar as Tuas promessas, ó Pai. Que nós possamos ser apaixonados por Ti, apaixonados pela Tua palavra, apaixonados pela Tua promessa, meu Deus. E que, Senhor, o Teu reino venha sobre nós de uma maneira poderosa, Pai. Fica conosco, meu Deus. Que a Tua palavra possa realmente, ó Deus, fazer a diferença em nossas vidas, ó Pai. Assim nós oramos e abençoamos os Teus filhos, em o nome de Jesus.